quem já está aí cuidando da mente, porque a gente vai envelhecendo, o que é ótimo também, porque só envelhece quem está vivo, sabe disso. A gente tem que ler, fazer exercícios para a mente, para a memória, mas também a gente precisa pensar na alimentação. Envelhecimento é um processo natural, com ele acontecem muitas alterações no organismo que podem modificar e modificam de fato o funcionamento do organismo, e as mudanças ocorrem principalmente na digestão, no metabolismo e na imunidade. Então é fundamental dar mais atenção aos hábitos alimentares na terceira idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a desnutrição torna-se mais frequente em idosos como consequência das particularidades desta fase. Isso ocorre porque as pessoas têm a tendência de comer menos, além de piorarem a qualidade da alimentação, deixando de ingerir alguns nutrientes essenciais. Eu sempre penso nisso, a turma fica às vezes até assim desanimada para preparar um prato, né? Porque às vezes está sozinha, às vezes é só um casal, mas a gente precisa olhar com muito cuidado, muita atenção para esse lado que é tão importante. E para falar mais sobre alimentação na terceira idade e nos dar dicas para que todo mundo tenha mais saúde, uma vez que a gente quer envelhecer, eu quero, porque eu quero continuar viva, a gente recebe a nutricionista Fátima Michelin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É uma alegria tê-la conosco, Prazer viu? Enorme estar aqui. E poder falar de comida de verdade. Isso, principalmente nessa fase da vida, que é a alimentação para os idosos. Hoje eu resolvi trazer uma mesa pensando em vários tipos de idosos. Aqueles que são saudáveis, aqueles que moram sozinhos e às vezes falam, eu tenho preguiça de ficar fazendo comida, e para um idoso que está acamado, porque a gente tem todos esses tipos de idosos e precisa cuidar deles da mesma forma, né? Essa fase da vida, eu digo que ela não é difícil se você se preparar para chegar à fase da terceira idade. Quando você não tem uma alimentação saudável já na juventude, na fase madura, certamente você vai ter problemas lá na terceira idade. Então, o ideal é que a gente comece a comer certo antes. Mas, de repente, não consegui comer certo, já fiz várias coisas erradas. É possível recuperar o corpo? É possível, sim. Eu digo que Deus é muito maravilhoso, porque qualquer coisa que você dá positiva para esse corpo, um alimento saudável, um alimento de verdade, ele se recupera. Às vezes, o que eu vejo que as pessoas não entendem é que a recuperação do organismo, ela não é rápida, do mesmo jeito que não foi rápido chegar na doença, né? Porque o corpo, ele começa a adoecer pela célula e depois ele vai adoecendo os tecidos até chegar nos órgãos e no sistema. Leva alguns anos para você ficar doente de verdade. E para você se recuperar, a mesma coisa. Você começa a comer bem, as suas células começam a ficar mais fortes e mais saudáveis, depois os tecidos, depois os órgãos. Então, você vai levar um tempo, meses e às vezes até alguns anos para ficar totalmente recuperado. Então, esse momento em que você não está enxergando ainda, sabe, que a doença está melhor, você ainda não consegue ter essa percepção, mas já está acontecendo alguma coisa lá dentro, sim. Se você começasse a avaliar mensalmente o seu sangue, por exemplo, fizesse um exame para colesterol, para diabetes, em um mês de uma dieta correta, você vai ver que diferença fez. Enorme. E às vezes você não está vendo isso ainda no físico, né? Mas o corpo já está reagindo. Mas o corpo está reagindo. Então, é muito importante que a gente dê valor aos pequenos passos. As pequenas coisas que são feitas. A mesma coisa para emagrecer. Emagrecer também é assim. Você comendo melhor, as suas células melhoram e aí você se recupera e consegue manter um peso mais rapidamente. Você falou de emagrecimento. Tem algumas pessoas idosas que chegam nessa fase com sobrepeso. Sim. É possível fazer uma alimentação rica em nutrientes apesar do sobrepeso? Sim, porque nem sempre o sobrepeso é uma nutrição que você fica sem estar desnutrido. As pessoas às vezes são obesas e são desnutridas ao mesmo tempo. O que precisa é você reduzir o carboidrato sempre, em qualquer fase da vida tem que reduzir açúcares e carboidratos, colocar carboidratos mais complexos, então aí a gente vai usar sempre mandioca, batata, um arroz, grãos, verduras e legumes sempre tem que estar na composição. Pode utilizar várias farinhas que também são nutritivas e enriquecem. E aí você consegue manter o seu corpo melhor nutrido.
Também é muito importante água, Cláudia, porque nessa fase os idosos param de beber água, porque eles não sentem sede. Só que a maior parte do nosso corpo é a água, de 70%, 80% é água. Quando chega na terceira idade, às vezes cai para 50%. E aí, por isso que a pele, às vezes, do idoso fica quebradiça, parecendo um papelzinho, por conta disso, dessa falta de água. Então, a alimentação correta com água e um pouco de atividade física melhora muito. E aí faz com que você tenha melhor saúde. E não é nada complicado, né? Aliás, água eu lembro aqui todos os dias. Sempre tem um dos intervalos que eu falo, vai tomar um copo de água. Porque a falta da hidratação, inclusive, dá aquela falha na memória. Às vezes você fala, nossa, eu tô meio perdido, tô meio zonzo. Falta de água, tem que tomar água. Isso, no caso dos idosos, a gente chama de demência senil. Ele dá uma acelerada nessa demência senil quando você não toma água. Então tem que por tomar. falta da hidratação do cérebro. Tá vendo? Tá okay? Agora vamos lá. Tem outras coisas pra gente aprender aqui. Então, aí eu coloquei da seguinte forma. Para um idoso que tá saudável, porque assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro. Ser idoso não significa ser doente. Tá? A gente tem que morrer com saúde. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A gente tem que morrer com saúde. Então, essa dissociação de idoso com doença tem que separar mesmo. Eu posso ser um idoso absolutamente saudável e morrer saudável. Perfeito. Então, aí, sempre frutas, legumes e verduras, isso sempre tem que ter na alimentação. Aqui, eu coloquei... As pessoas vão pensar assim, nossa, isso aqui é da marmita. Não, eu fiz dessa forma, justamente para mostrar que o idoso ele pode colocar já as porçõezinhas dele. Então, aqui tem grão de bico, é arroz, feijão, uma carne com vegetalzinho. Tudo isso é super nutritivo e simples de fazer, né? Pode fazer num dia só? Faz num já dia, faz as porções? Já faz as porções e deixa assim. Chá. Eu digo que às vezes o idoso ele tem um pouco de insônia. Então a gente tem um chá de erva cidreira. Se você tomar chá de erva cidreira diariamente, 2, 3 xícaras ao dia, com o tempo você vai perceber que vai melhorar a qualidade do seu sono. Além do que ele também ajuda, ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele já vai ajudar o seu corpo a eliminar as toxinas que tem por conta da vida mesmo, né? E pela idade que a gente tem um aumento maior de toxinas no nosso organismo. Então você faz isso, comeu direitinho, faz as suas refeições, guarda e tem comida para todos os dias. Quando você está sozinho mesmo, né? Eu falo que a gente pode fazer marmitinhas que sejam únicas, sabe? Assim, prato único. Prato único é muito bom, porque você já coloca o legume, o arroz misturado com a carne junto, mais um vegetal e numa porção só. Você cozinha tudo junto. E aí você pode deixar guardado também desta forma. Eu coloquei aqui, Cláudia... Olha quantas sugestões legais você está tendo aqui. Presta atenção. O que eu fiz? Eu peguei pratos clássicos, né? Isso aqui é um arroz à grega, mais ou menos assim, acrescido, né, de outros nutrientes. Isso daqui é uma polenta, só não tá com molho de tomate, porque isso a gente joga depois. E aqui é um cuscuz. Só que eles estão enriquecidos. Então, eu coloquei farinhas, uma farinha de banana, que é para diminuir a absorção do açúcar, porque muitos são diabéticos. Tem linhaça junto nessa refeição. Então, a gente tem que pegar aquele prato que o idoso está acostumado a comer, porque eu vejo na minha casa, minha mãe, ela tem 88 anos. Eles são teimosinhos, né? São teimosinhos, eles não querem... A senhora e o senhor aí assistindo não são, não. Fica tranquilo. Não, eles não. Lá em casa eu tenho teimosinha. Então, assim, eles são resistentes à mudança de hábito alimentar. Então, eu peguei pratos que normalmente eles gostam e enriqueci. Isso a gente pode fazer em casa. Então, todo aquele que está cuidando de um idoso, que sabe aquele prato que ele gosta, não precisa dizer assim, você não vai mais comer isso. Eu fiz aqui um creme, isso aqui é uma gelatina, é colágeno, né? É de pé de galinha. Uau! Ele tá aqui sem sal, sem tempero nenhum. Na verdade, se você experimentar, ele não tem sabor. E aí, o nosso organismo, ele precisa de mais colágeno. Então, você pode, na preparação dos pratos, deixar isso aqui já pronto. Na hora que você for preparar, você tira um pedaço, mais ou menos como um cubinho de gelo, e joga na preparação. Você já aumentou a quantidade de colágeno, que é uma proteína que faz parte de toda a nossa estrutura
né? Os idosos têm muito problemas articulares, às vezes no joelho, no tornozelo, né? No quadril. E isso aqui ajuda a refazer essa cartilagem longa, né? Para aqueles que têm muito problema de pele, a gente pode utilizar a gelatina sem sabor. Faz a gelatina sem sabor, pode colocar numa sopa, pode colocar no suco, pode colocar nas preparações. Né? Então, você vai enriquecendo. Eu fiz esse bolo aqui, esse bolo foi uma receita que a gente criou para trazer para cá. Então, ele não tem açúcar nenhum, a gente só usou açúcar de fruta, então tem banana, tem suco de mexerica e tem ameixa seca. Aí tem farelo de trigo, farelo de aveia, aveia mesmo, e tem linhaça, ovos e enfim. Só não tem leite e não tem farinha de trigo, não tem. E aí, a gente fez esse bolo para dizer assim, ó, dá para você consumir um bolo que seja bastante nutritivo. O fato de ser farinha, a gente está usando uma farinha que melhora o funcionamento do intestino, porque os idosos também têm problema com o intestino, né? Então, aí você vai enriquecendo uma receita que você já tem em casa, colocando outras coisas, para não ficar tão simples e melhorar a nutrição. Porque precisa, principalmente nessa fase, melhorar o valor nutritivo de cada refeição. Isso, exatamente. Então, às vezes, um idoso come esse tantinho aqui. Aqui nós temos 250 gramas. Tem idosos que comem muito pouquinho. Então, se você simplesmente der aquele alimento sem enriquecer, ele vai ficando pobre. Então, você coloca aquilo que ele gosta, mas aí você usa outras farinhas, né? Então, aqui por exemplo, uma farinha de chia, ali é de aveia, mas existem várias outras farinhas. Existem também suplementos nutricionais que a gente já compra pronto. Esses são mais caros e eles precisam de uma indicação mesmo de um profissional de saúde, porque eles são mais complexos e às vezes a gente precisa olhar o corpo desse idoso, se não tem insuficiência renal, insuficiência hepática, para poder adequar o suplemento para esse idoso. Agora, quando é alimento, você pode utilizar, porque é alimento... Você está falando de idoso, mas eu estou aqui pensando, Fátima, acho que para qualquer pessoa, de qualquer idade, todas essas dicas são muito enriquecedoras. Olha, para quem traz marmitinha para o trabalho, né? Às vezes eu vejo a turma das marmitinhas e às vezes a marmitinha, ela é purê de batata com carne moída. Poxa, se colocar as farinhas, se colocar mais um legume, quer dizer, mais uma verdura, isso tudo vai enriquecer mesmo. Sim, enriquece. Então, é isso que a gente precisa entender, que basta a gente enriquecer esses alimentos. Tirando o quê? O que você vai tirar? Você vai tirar pão de farinha refinada, os produtos de farinha branca, né? Açúcar mesmo tem que ser retirado e produtos industrializados. Se você fizer isso, tirando também o excesso de sódio, você vai ter uma alimentação muito boa mesmo. Aqui eu coloquei um sal, esse sal é um sal de ervas. Então, a gente tem orégano, tem várias outras ervas que você pode misturar ao seu gosto, né? Pode pôr tomilho, pode pôr salsinha desidratada. E aí você tempera. Então, você tá vendo que é assim, é um pouquinho de cada coisa. Você vai colocando, você vai enriquecendo essa alimentação. Com certeza. Eu fiquei bem curiosa com a receita desse bolo. Você tem essa receita para compartilhar com a gente? Eu vou mandar para o Rodrigo hoje ainda. Então tá, a gente faz uma foto e coloca no nosso canal. Posso provar? Pode, deve provar. Ele tá bem suave de... Não, é legal porque ele é fofinho. Porque normalmente um bolo, quando a gente usa a mistura de farinhas, que não é a farinha de trigo, ele fica mais seco. Esse daqui, só de tocar, eu tô vendo que ele tá fofinho. Mas sabe qual é o segredo, Cláudia? Esse é de liquidificador. Você não pode bater essas farinhas no liquidificador, entendeu? Você tem que fazer apenas, que nem aí tem um pouquinho de óleo de girassol, aí o ovo, então tudo que é as frutinhas, a canela, tudo você bate no liquidificador. O que é seco, as farinhas, você deixa no vasilhame e você joga aquele líquido que você bateu e mistura com fouet. Porque como ele não contém glúten, ele não dá maciez se você bater no liquidificador. Esse tá super macio. Tá super macio. E aí, assim, mas eu gosto um pouquinho mais doce. Então, faz, por exemplo, ameixa com o suquinho de laranja, uma caldinha, e coloca por cima, mas sem acrescentar açúcar. E olha, posso falar? Eu gosto de doce, mas amei esse bolo, viu? Você vai gostar, vai se adaptar. Então, hoje, daqui a pouquinho, a gente já tem essa receita no nosso Instagram, tá bom? Vai lá no Vida Melhor Oficial, vou repostar no meu Cláudia Tenório Oficial também. Agora aqui, né, são as sopinhas. Então, as sopinhas eu coloquei assim, qualquer
qualquer idoso pode tomar a sopa, mas quando você tem um idoso acamado, é muito importante quem tem um idoso acamado saber alimentar para evitar que esse idoso aspire o alimento que ele está consumindo. Se ele tiver em condições de deglutir, porque às vezes há problema na deglutição, também por conta dos dentes, né? Nessa fase é uma fase que você tem que olhar se a prótese está correta, se está com algum problema nos dentes para corrigir, para evitar que ele pare de comer porque ele está com dor ou porque está inadequado. Aí, para um idoso acamado, você sempre tem que dar, se ele tiver com dificuldade de deglutição, com uma consistência pastosinha. Então, ela fica assim, ó, você pega, aqui é porque ela tá fria. Ela tá fria, porque ela tava mais cremosinha ela ali tá fora, mais cremosinha, mas ela fica numa consistência mais como parecendo um purezinho, entendeu? Não é aguado, não né? Ela tem que ter consistência. Deixa eu mexer um Isso. pouquinho aqui, que a gente vai mostrar certinho aqui, já tá igual a como tava antes. Isso. Aqui, ó. Mais pastosinha, tá vendo? É bem purezinho mesmo. Bem purezinho. Tá. Isso. Perfeito. Pra quê? Pra que na hora que você coloque na boca, ele não escorra líquido. Que nem essa daqui, ela tá em uma consistência líquida, tá vendo? Tá. Essa daqui só tem que ser dado a um idoso, né? Eu falo paciente, mas um idoso que tenha reflexo de deglutição. Se ele não tiver, se você perceber que ele engasga, mas ele não tosse, porque se não tossir, significa que ele está sem esse reflexo. Aí ele não deve tomar essa sopa. Aqui também é a mesma coisa. A gente colocou ervilha, é um creme de ervilha. Aí eu coloquei uma proteína em pó. Usei uma proteína de soja para enriquecer. Então, a gente acrescentou farinhas também, a linhaça branca para poder enriquecer e melhorar o funcionamento do intestino. Você falou da proteína em pó, lembrei do ovo em pó, né? Às vezes a gente Isso. encontra, hoje em dia tem até com facilidade. Seria bom enriquecer esses alimentos com sim, ovo em pó? Pode utilizar. A gente chama de ovo liofilizado. Então, esse ovo pode ser utilizado nas preparações. Assim como também essa cartilagenzinha do colágeno, né? Colágeno tipo 2 do frango. Que aí faz com pé de frango. Faz com pé de frango. Como é que você faz ela? É só você compra assim, tipo meio quilo de pé de frango, pede para deixar bem limpinho. Aí você coloca na panela de pressão com água, cobrindo tudo, deixa lá 30 minutos. Aí depois você desliga, tira. Tem pessoas que batem até, tirando aquele ossinho da canela do frango, o restante bate tudo no liquidificador e põe. Eu tirei tudo, eu não deixei, não bati no liquidificador. Você só aproveita o caldo? Isso. O que E aí ficou? ela fica bem liquidazinha, só que como foi feito ontem, né? à Aí ela noite, endurece. Aí ela endurece, porque ela é um colágeno. O colágeno é uma Como se fosse uma gelatina. gelatina. É uma gelatina. Então aí você pode usar aqui para preparar as sopinhas, Você vê que que já é vai importante, enriquecendo. né? Frutas à vontade nessa fase, como é que é? Frutas, verduras e legumes. Precisa, porque a gente começa a ter deficiência de cálcio, deficiência de zinco, deficiência de vitamina B12, vitamina D, que é aquela da exposição ao sol. Precisa tomar sol, né? Que isso é muito importante, as pessoas têm tomado sol cada vez menos ou com filtro solar. E aí você pode consumir frutas à vontade. É evidente que se você tem um idoso que está acamado ou um idoso que está com dificuldade de mastigação, eu aconselho sempre a consumir as frutas mais macias, colocando sempre um farelinho para melhorar também o funcionamento do intestino. Pode amassar para ficar mais fácil de deglutir. Eu digo que comer é uma coisa relativamente simples. Às vezes as pessoas querem encher de tanta coisa e não precisa. É só a gente pegar tudo que é natural, alimento de verdade. Preparar com amor, que é muito importante essa coisa do preparar com amor, de enriquecer e você vai ter essa nutrição muito bem feita. Não tem, sem medo de estar errando. Você está falando bastante das farinhas, mas assim, não adianta eles comerem farinha ou todos nós comermos essas boas farinhas se a gente não tomar água, né? Não tem como. Tem que beber água junto. Por isso que eu deixei aqui, ó, água e água.
Tem que tomar água é fundamental. Se você consumir farinhas e farelos e não beber água, você corre o risco de ter o seu intestino com constipação, inclusive, constipação, né? aumentar. Ok. Bom, essa era uma dúvida, mas eu sei que tem outras dúvidas. Talvez você tenha a sua dúvida e é por isso que a gente vai liberar agora o nosso WhatsApp. Pode mandar sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. A Fátima Miquelin é uma excelente nutricionista e o que você tiver de dúvida de alimentação, a hora é agora, tá? Meu telefone já tá aqui, no WhatsApp já tem perguntas e a gente agora pode ajudar a turma com as dúvidas, né? E nutrição é algo que todo mundo quer aprender o tempo todo. É fascinante, eu acho. Eu tenho certeza disso, porque você escolheu e desempenha essa função com muito carinho, né? A gente vê o quanto você estuda, está sempre atualizada. Primeira pergunta diz: boa tarde, Cláudia, amo o seu programa, muito obrigada. Eu gostaria de saber se é verdade que o leite é inflamatório mesmo, se dá dor nos ossos. Meu nome é Maria das Graças, moro em Bocaiúva, Minas Gerais. Abraço, que Deus abençoe. Beijo, Maria das Graças. Leite. Sim, leite ele é inflamatório. Também por conta da lactose e às vezes a caseína, que é a proteína do leite, ele tem processos inflamatórios no intestino e aí acaba inflamando os outros órgãos. Pode chegar a dar dores articulares? Pode sim. Aí quem tem problema com ácido úrico também, né, vai piorar essas dores articulares. Mas ele é inflamatório. Eu já ouvi falar que leite de vaca é para bezerro, que o ser humano não deveria nunca tomar leite, é verdade? Você pensa assim também? Eu penso assim também. Só que o que acontece? A gente já está tão arraigado na nossa alimentação a questão do leite. Eu digo que o ideal é, se você realmente gosta de leite, que você não tome ele com frequência, tome esporadicamente. Por quê? Porque o teu corpo, ele tem capacidade de se restabelecer, de eliminar as toxinas, ele consegue fazer isso. Mas ele não consegue fazer isso quando você toma meio litro de leite todo dia, 1 litro de leite todo dia, aí não tem como. E há quem tome, viu? E há quem tome. Vamos lá, próxima pergunta era Cida Carbonita, de Minas Gerais. Gostaria de saber como fazer esse colágeno de pé de galinha. Pode ser de galinha da granja ou caipira? Bom, a gente já ouviu, mas só repetindo. Tanto faz, pode ser qualquer uma delas. Você vai comprar, por exemplo, meio quilo de pé de galinha, você vai colocar na água, na panela de pressão, cobre bem com água e você leva ao fogo por 30 minutos. Sem tempero nenhum. Eu fiz sem tempero. Por quê? Porque você usando assim, sem tempero, você pode colocar tanto em coisas doces quanto salgadas, porque não tem sabor. Você vai ver que não tem. Agora, se você quiser colocar já em coisas, alimentos salgados, tipo uma sopa, no feijão, você pode temperar normal. Tá, joia. Próxima pergunta. Oi, eu sou a Márcia, de São Paulo, sofro com artrose, fibromialgia e tendinite. Essa geleia de pé de frango é bom para tudo isso? É bom. É? Ela vai melhorar, porque ela melhora as articulações longas, né? Porque ele é o colágeno tipo 2, ele não é o colágeno hidrolisado, que é aquele, por exemplo, da gelatina que é hidrolisado. Tá. Esse é o tipo 2. Esse é para ajudar a refazer cartilagens de ossos longos, como fêmur, como úmero, entendeu? Olha lá, gente. Então, ele vai melhorar a saúde. Além do que, o colágeno faz parte do nosso organismo todo, é a base da estrutura. Então, com certeza, ele vai melhorar. Que joia. Então, se a gente puder consumir sempre a vida toda, melhor ainda. Melhor. Né? Principalmente na fase em que você já é adulto, porque quando você ainda é criança e adolescente, você está no máximo, Você ainda produz bastante colágeno, Produz, né? depois começa a cair. Próxima pergunta é da Milena, do Piauí. Ela diz, minha avó só quer jantar farinha láctea, o que eu faço? Então, é exatamente isso que acontece, né? Começa a enriquecer essa farinha láctea com outras coisas. Por isso que eu falei, farinha láctea, você pode colocar o colágeno lá sem o sabor, a gelatina sem sabor. Ela não vai perceber. Não, você vai colocando aos poucos e vai percebendo, coloca frutas de cores claras, entendeu? A gente faz um pouco como a gente faz com criança pequena, que quando não quer determinados tipos de legumes, e você vai enriquecendo aos poucos. Só que começa com doses pequenininhas, para observar o quanto ela percebe ou não. Até porque também idoso tem uma perda do paladar. Ele não tem um paladar tão refinado quando você é mais jovem, né, e adulto. Até por conta, às vezes, de deficiência de zinco. Então, vai primeiro observando isso, como que ela está reagindo. Vai colocando aos poucos e vai dando. E aí, é evidente, a gente tem que tentar observar, porque às vezes ela também não lembra
do que ela gostava. Eu falo que, por exemplo, uma polentinha é uma coisa que a maioria dos idosos gostam. Uma farofa não, um cuscuz é uma coisa que a maioria dos idosos gostam. Talvez ela esteja até com dificuldade de mastigar, de deglutir. Isso. E aí ela fala, não, eu quero farinha láctea mesmo porque é mais prático, né? Exatamente. Boa dica que você está dando. Vai devagarinho introduzindo outras coisas, mas nessa textura mais pastosa, que talvez seja isso também. Então por isso que a atenção à deglutição e a atenção à dentição, como que tá. Porque às vezes a recusa é por isso, não é nem que ela não queira comer, é porque ela não tá ficando bem. Tá, joia. Próxima pergunta é da Isielma, ela é de Cuiabá, e ela quer saber, quando a pessoa tem rins policísticos, ela pode utilizar uma alimentação assim? Aí é um caso específico, né? Primeiro você vai ter que fazer uma avaliação, um acompanhamento com o médico e com o nutricionista, porque eu preciso ver até que ponto esses cistos comprometem esse rim. Se comprometer, dependendo de como for, fazendo exames de sangue para ver se o potássio, como é que tá, se consegue ou não, proteína também, tem que avaliar. Todo caso bem específico, gente, tem que ser avaliado. Aliás, a saúde a gente tem que levar muito a sério. Eu tenho falado isso, inclusive, no meu canal do YouTube, é uma coisa que eu tenho falado bastante. Não dá pra brincar com saúde. Então, assim, procure um profissional e aí também, se ele falar, você precisa de uma nutricionista, procure uma nutricionista. E se você puder, mesmo sem precisar ter uma nutricionista, você vê que aula, quanto a gente aprende aqui pra nossa alimentação. A Carla de Osasco, ela quer saber, açúcar demerara pode e mascavo? Então, açúcar é açúcar. É açúcar. Açúcar, ele sempre vai causar uma certa dependência, mesmo sendo demerara. A diferença é que ele tem um pouco mais de vitaminas, ele é muito mais enriquecido do que um açúcar branco. E o mascavo ainda mais enriquecido de nutrientes. Mas não deixa de ser um açúcar. Vai cair no sangue lá bastante glicose, sacarose, frutose e ele vicia. E mel também? Mel também é rico em frutose, só que mel ele tem propriedades medicinais. Então mel você pode utilizar, mas todos os açúcares, incluindo mel, precisa ter uma pequena quantidade, ser utilizado com uma pequena quantidade e não à vontade. Tá bom. A Josete de Teresina, Piauí, ela diz, eu substituo o arroz branco por macaxeira ou batata doce. Eu estou certa? Aí ela continua, faço sopinhas com a casca de abóbora e talos de couve, do brócolis, espinafre, congelo os talinhos, passo no liquidificador para depois fazer a sopinha. Qual o nome dela? O nome dela é Josete de Teresina, Piauí. Ah, Josete, perfeita. Foi ótima, é isso mesmo. Você tem que enriquecer usando os talos, usando as folhas. Você tem muito mais nutriente ainda nessa alimentação. Pode continuar fazendo isso que está certíssima. Maravilha. Tem muitas perguntas perguntando sobre... Perguntando é ótimo, né, gente? Muitas perguntas querendo entender a substituição do leite. Ele pode ser substituído pelo quê? Então, a gente pode utilizar os leites vegetais, né? Que a gente costuma falar. Então, dá para usar leite de coco, dá para usar leite de aveia, leite de arroz, leite de amêndoa. É que a amêndoa é um pouco mais caro, né? Mas existem muitos tipos de leites diferentes que a gente pode utilizar. Pode utilizar os chás, tem chás variados, além do que o chá, ele ainda vai melhorar muito a questão de retirada de toxinas do seu organismo, de processos inflamatórios, já ajuda a combater, melhora às vezes o estômago, né? Enfim. Eu acho que chá é um bom substituto para o leite. E nas preparações, você pode usar os leites vegetais no lugar do leite de vaca com tranquilidade. Fica bem gostoso também. Perfeito. Agora aqui uma pergunta que é específica, mas eu acho que vale para todo mundo que tem dificuldade de hidratar uma pessoa mais idosa e às vezes teimosa. Quer ver? O Paulo, do Rio de Janeiro, ele está com essa dificuldade. Ele diz, meu tio tem 100 anos, mas ele não gosta de beber água. O que eu posso fazer? Uma dica aí. O que a gente faz quando tem um idoso que não quer beber água? Então, aí nesse momento você até pode colocar, lembra que teve um programa que eu trouxe água saborizada, né? A gente pode colocar um hibisco, não precisa ferver, é só colocar o hibisco na água mesmo, um alecrim, dá para usar algumas ervas ou umas gotinhas de limão.
né? Pra ver se dá um gostinho. Isso, pra dar um gostinho, porque aí ele vai achar, não é a água que eu tô bebendo outra coisa. E eles também, essas ervas têm anti-inflamatórios e antioxidantes que vai ajudar o organismo dele. Então, vai tentando desta forma. E insistindo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Conversando e mostrando que precisa. Bom, Fátima, sempre muito bom te receber. Muito obrigada. A Fátima prepara tudo aqui para trazer pra gente com um carinho enorme. Isso é demais, viu? Obrigada mesmo. E ela tá no telefone 11 99135 2063. Se você quiser ligar, mandar um WhatsApp para tirar uma dúvida, marcar um bate-papo. O Facebook é Fátima Miquelin. No Instagram ela também posta algumas receitas, Fátima Miquelin Oficial. E tem um canal no YouTube, entra lá, Fátima Miquelin. A gente aprende muito com você. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, Até viu? a próxima. Bom, né? Ó, só assunto importante. Gostei. Todas as dicas aí. A turma adorou entender como é que faz esse colágeno maravilhoso, esses preparos. Então, vamos fazer. Nada de preguiça.